Organismos geneticamente modificados, ou OGMs, têm sido objeto de controvérsia desde sua criação. Eles têm um impacto sobre todos nós. Veja os Estados Unidos, por exemplo, onde o cereal mais produzido de longe é o milho. Em 2014, mais de 361 milhões de toneladas de milho foram cultivadas, mais do que todos os outros cereais juntos. Esse milho, então, é usado para fazer uma variedade de produtos diferentes. Não apenas comida, você encontrará derivados do milho em Coca-Cola, leite, pasta de dente, aspirina e verniz. E quando você considera o fato de que 85% de todo o milho dos Estados Unidos é geneticamente modificado, você percebe que os OGMs estão realmente ao seu redor. E é por isso que hoje vamos dar uma olhada na empresa que começou tudo isso, a maior empresa de semente do mundo, a Monsanto. A Monsanto foi originalmente fundada como uma empresa química em 1901 por John Francis Kinney e teve um começo de vida bastante difícil. O grande incêndio de Chicago, em 1871, deixou sua família desabrigada quando ele tinha apenas 12 anos, e ele teve que abandonar os estudos para começar a trabalhar em tempo integral como office boy em uma empresa de medicamentos. Com muito trabalho e dedicação, John subiu na hierarquia da indústria farmacêutica e acabou se mudando para St. Louis em 1891 como representante da Meyer Brothers, a maior distribuidora de medicamentos da época. 5 anos depois, John se casou com Olga Monsanto e quando decidiu abrir seu negócio em 1901, deu o nome dela à empresa. John fundou a Monsanto para produzir sacarina, um adoçante artificial que é 300 vezes mais adoçante que o açúcar e não tem nenhum valor nutricional. A sacarina foi sintetizada pela primeira vez em 1879. Embora seja um substituto do açúcar amplamente popular hoje, nos anos 1900 ninguém nos Estados Unidos tinha ouvido falar dela. A Alemanha tinha quase o monopólio de sua produção e não havia um único fabricante nos Estados Unidos. John foi o primeiro produtor de sacarina dos Estados Unidos, e isso acabou sendo muito lucrativo. Um de seus primeiros clientes foi a empresa Coca-Cola. Em 1905, John havia acrescentado mais 2 aditivos alimentares ao repertório da Monsanto, a vanilina e a cumarina, que até então também eram produzidos apenas na Alemanha. Em sua primeira década, a Monsanto mal deu lucro, porque os alemães estavam constantemente reduzindo seus preços. Porém, quando os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha em 1917, todas as importações de produtos químicos foram interrompidas, deixando um enorme vazio no mercado, que a Monsanto teve o maior prazer em preencher. Sua receita saltou de 81 mil dólares em 1913 para 905 mil dólares em 1919, estabelecendo a Monsanto como uma das maiores empresas químicas dos Estados Unidos. 1919 também marcou os primeiros passos da Monsanto no exterior, quando adquiriu um produtor químico galês, que fabricava aspirina e catalisadores de borracha. Essa foi a primeira grande aquisição da Monsanto, mas definitivamente não seria a última. A década de 1920 viu a Monsanto expandir sua gama de produtos químicos industriais, sendo o mais notável o bifenilo policlorado, ou PCB. Agora, os PCBs podem vir em várias configurações moleculares, 209 para ser preciso, e todos eles são muito tóxicos. Eles são comprovadamente cancerígenos e poluentes, resistentes a ácidos e ao calor, e precisam cerca de 200 dias de luz solar direta apenas para começar a se decompor. E se você está pensando que isso era algum produto químico exótico e raramente usado, você está errado. PCBs antes da década de 1970 eram usados principalmente em transformadores de potência e capacitores. A Monsanto foi a única produtora americana de PCBs por quase 50 anos, antes do Congresso finalmente proibir a substância em 1979. Documentos internos vazados em 2002 mostram que a Monsanto estava bem ciente da toxicidade dos PCBs, mais de uma década antes da eventual proibição. Na verdade, o primeiro movimento da Monsanto para contornar as leis ambientais aconteceu em 1926, quando a empresa incorporou uma cidade em Illinois chamada de Monsanto. Naquela época, as jurisdições locais eram responsáveis pela maioria das leis ambientais, e a cidade de Monsanto era muito tolerante com seus regulamentos, tanto que a empresa Monsanto construiu a sua maior fábrica de PCB lá. A propósito, essa cidade ainda existe, mas agora se chama Salgueiro e mal tem 136 habitantes. O caso dos PCBs é um dos primeiros exemplos da cultura extrema de lucro da Monsanto.
O triste é que a péssima reputação da Monsanto é realmente muito merecida, mas você verá mais sobre isso um pouco mais tarde. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, a Monsanto estabeleceu-se como o principal fornecedor de produtos químicos para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Seu produto mais valioso na época era a tirona, um composto crucial para a produção de borracha sintética. Curiosamente, a Monsanto também foi uma grande colaboradora do Projeto Manhattan. Eles foram fundamentais no desenvolvimento dos iniciadores à base de polônio, usado nas duas bombas atômicas lançadas no Japão. Que, aliás, esse ano vai sair um filme sobre a história do cientista por trás do Projeto Manhattan, o Robert Oppenheimer. Durante as décadas do pós-guerra, a Monsanto entrou no negócio da agricultura desenvolvendo pesticidas. O primeiro deles, chamado de clorodifenol tricloroetano, ou DDT, entrou em produção em 1944, mas foi banido em menos de 30 anos depois, devido à sua extrema toxicidade. Outro herbicida produzido pela Monsanto foi o agente laranja, que se tornou famoso depois que os militares dos Estados Unidos o usaram durante a Operação Ranch Hand, na Guerra do Vietnã. O agente laranja foi muito eficaz na destruição das plantações do Vietcongs, mas era tão tóxico que também acabou contaminando mais 3 milhões de pessoas e fazendo com que 500 mil de crianças vietnamitas nascessem com deformidades. No início da década de 1970, a Monsanto fez um enorme progresso no desenvolvimento de luzes LED. Na verdade, a Monsanto foi a primeira empresa a produzi-las em massa, o que reduziu o preço dos LEDs de $200 para menos de 10 centavos por peça. Apenas alguns anos depois, o governo dos Estados Unidos finalmente reprimiu o uso imprudente dos produtos químicos nocivos pela Monsanto. A proibição de PCBs e vários pesticidas prejudicaram muito a receita da Monsanto. E além disso, foram iniciados vários processos coletivos, que acabaram custando centenas de milhões de dólares para a empresa. Nesse período, os executivos da Monsanto decidiram mudar o foco da empresa, da produção química para a biotecnologia agrícola. Essa transição ocorreu no início dos anos 1980, e naquela época a biotecnologia era uma ciência muito nova. Em 1983, os cientistas da Monsanto, liderados por Robert Fraley, tornaram-se os primeiros na história a modificar plantas geneticamente. Essa conquista fundamental inaugurou uma nova era para a agricultura, a era dos OGMs. A Monsanto, no entanto, em sua busca por rendimentos cada vez maior, levou os transgênicos a um outro nível. No início da década de 1980, quando a Monsanto enfrentou uma série de ações judiciais e a proibição de seus melhores produtos, eles descobriram glifosato, um herbicida extremamente potente, que salvou a empresa de uma possível falência. A Monsanto comercializou seu herbicida com o nome de Roundup e em apenas 2 décadas tornou-se o herbicida mais usado nos Estados Unidos. A razão de seu sucesso está no desenvolvimento de cultivos transgênicos da Monsanto. No passado, os agricultores tinham que plantar suas sementes bem longe um dos outros. Caso contrário, as ervas daninhas cresceriam em torno de suas plantações e as matariam. Quando a Monsanto desenvolveu plantas transgênicas, que eram resistentes ao Roundup, então surgiu toda uma nova via de cultivo. De repente, os agricultores puderam plantar suas plantações muito mais próximas uma das outras, pois podiam simplesmente despejar toneladas de Roundup diretamente sobre suas plantações sem prejudicá-las. Como você pode imaginar, este foi um grande aumento no rendimento da colheita, e combinado com a redução de custos de não ter que cultivar tanto a terra, os agricultores mudaram rapidamente para a solução OGM da Monsanto. Até o ano 2000, a Monsanto era a única produtora de glifosato devido às patentes que detinha, e foi nessa época que a empresa expandiu para o que é hoje. Há 10 anos, as sementes transgênicas da Monsanto representavam 80% da área total de milho dos Estados Unidos, e hoje esse número é muito maior. Uma razão para o imenso sucesso da Monsanto no negócio de sementes é o uso criativo de patentes em suas sementes. Os agricultores que plantam sementes transgênicas da Monsanto estão sujeitos a regras restritas sobre o que eles podem realmente fazer com elas. Eles não podem, por exemplo, replantar essas sementes nem vendê-las ou compartilhá-las com ninguém, garantindo assim que a receita da Monsanto permaneça estável e crescente. As regras são tão complicadas que os agricultores poderiam ser responsabilizados
mesmo nos casos em que o vento soprasse as sementes da Monsanto da fazenda em um vizinho. Para completar sua transformação em um gigante agrícola, em 1997 a Monsanto desmembrou todo o seu negócio químico em uma empresa separada, chamada Solutia. Essa foi a tentativa da Monsanto de um novo começo. Em seu site, eles até afirmaram ser uma empresa relativamente nova, que por acaso compartilha o mesmo nome com seu antecessor. O que eles fizeram com a Solutia foi essencialmente tentar lavar as mãos do passado, moralmente questionável, da Monsanto. Solutia herdou não apenas o setor químico em dificuldades, mas também a maioria dos litígios relacionados aos PCBs da Monsanto e outros poluentes industriais. Porém, apenas 6 anos depois, a Solutia entrou com pedido de falência. A nova Monsanto, é claro, foi incapaz de se livrar de sua má reputação, mas isso não impediu sua expansão global. Recentemente, a gigantesca farmacêutica alemã Bayer comprou a Monsanto por 63 bilhões de dólares. E junto à sua compra, herdou muitas polêmicas, mas ao mesmo tempo um lucro extremamente grande, que a Monsanto tem há décadas. De fato, a Bayer fez um ótimo negócio visando o lucro. Notícias recentes mostram que por conta da Monsanto, eles puderam reverter prejuízos em lucro. E não é por menos. Uma empresa que passou por 2 guerras e conseguiu extrair oportunidades, mesmo descartando o lado moral, dificilmente passará dificuldades, pelo menos nos próximos anos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E até a próxima.